Acompanhando vocês. Eu não estou acompanhando vocês nas segundas, mas eu estou lendo o texto, né, do seminário 7. Eu estou lendo. E aí eu estava vendo que então já há algum tempo a gente começou a falar sobre o projeto, né, de uma psicologia. É, os últimos encontros foi a Tati que falou? Como é que foi? Fui eu que falei sobre o projeto mesmo, assim, porque nesse capítulo 3 ele retoma, né, o texto. Uhum, uhum, sim. Então, eu tenho assim, qual que é a minha familiaridade com o projeto? Até foi bom esse estudo agora, porque eu pude retomar uma coisa que eu tinha estudado lá no meu mestrado. E depois que a gente faz o mestrado, o meu foi traumático, eu nunca mais tinha olhado para minha dissertação. E isso já faz muitos, mas muitos anos. E aí eu retomei agora, achei até que tá boa, né? Na época que eu achei que não tava, aí achei que tá boa. Eu retomei porque o meu projeto, a minha dissertação, foi o eu na teoria do Freud, né? Nos três momentos. No projeto, no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, e no eu e no isso. Eu fiz esse percurso histórico, assim, de como Freud foi construindo a ideia de eu, né? Então, ajudou bastante, assim. Mas então eu estarei com vocês hoje e daqui 15 dias novamente para falar da Jing 2, né? Do próximo capítulo. Então a gente começa hoje e termina mais para frente. O texto do projeto do Freud é um texto que eu considero muitíssimo difícil. É um texto, inclusive, que é quase na contramão do Freud, porque Freud a gente corre o risco de ler Freud, ele escreve tão bem que a gente sempre corre o risco de achar que está entendendo, que é simples demais o que ele está falando, quando na verdade é muito complexo. Não é isso que ocorre no projeto. O projeto é muito complexo, é muito difícil. Eu tive muita dificuldade na época de entender e tive que ler e reler e comprar outras traduções, enfim, para conseguir entender o que Freud queria dizer, porque é um texto que Freud nem queria publicar, por isso que é um rascunho, na verdade, não tem nem nome no original, né? É um rascunho que o Freud faz numa viagem, é, é um rascunho genial, porque tem muitas coisas que Freud fala no projeto que ele retoma muito tempo depois, por exemplo, no Mais Além do Princípio do Prazer, né? Que é um texto bem lá da frente. Ele retoma algumas coisas que está lá no projeto. Na negação que o Lacan cita aqui nesse capítulo 4, né? Ele cita esse texto que na minha tradução está como A Negação, que é de 1925, ele retoma coisas do projeto. Então, o projeto, as ideias que estão no projeto, apesar de Freud não ter concluído esse texto do projeto como um texto que ele achou que era publicável, as ideias contidas lá não foram refutadas por Freud. O que foi refutado foi aquele texto na época, mas não as ideias que estão lá. As ideias que estão lá ele foi retomando e reformulando e reconsiderando, porque isso também é um movimento que eu considero muito bonito do Freud, que é isso de ele publicar e dizer, não, então, eu pensava assim, mas não é bem assim, é de outro jeito, agora eu penso diferente, né? Enfim, então, Bri, você sabe que eu oi. achei interessante quando eu fui ler o projeto, reler também, que eu já tinha estudado algumas vezes, para falar aqui, e aí aparece no comecinho da tradução, o tradutor conta assim, ele começa indo e voltando, falando, mesmo no projeto, ele diz, não, eu tô animado, aí ele diz, não, tô desanimado. Então dá para a gente perceber como foi sofrido para ele pessoalmente desenvolver essa teoria. É uma coisa, percebe a angústia dele ali de ir para frente, ir para trás, né? Impressionante. É impressionante. E isso, Tati, é uma coisa que é muito admirável em Freud, porque é conseguir, talvez o único que tenha conseguido fazer isso, porque Lacan é alguém que já tinha o Freud, e o que Lacan teve foi coragem de ler Freud com primor, com precisão, com rigor, né? Claro.
Lacan genial, tem todos os méritos dele, mas eu digo assim, Freud estava nessa solidão que você está falando, e nessa coisa de escrever um negócio e falar, gente, mas isso aqui não é isso aqui não, o que que é então? E de ficar nas dúvidas e seguir, isso é muito bonito, realmente, quando a gente acompanha, principalmente esses primeiros textos dele, é uma coisa que dá uma admiração muito forte mesmo, por alguém que conseguiu vencer o próprio recalque, né, gente? Vencer isso, que a gente tem essa tendência ao recalque, Freud conseguia vencer isso, é muito impressionante mesmo. Eu tenho essa mesma impressão toda vez que eu me deparo com esses textos iniciais aí, né, do Freud. Da Jing, vocês sabem que é alguma coisa que causa na psicanálise, né? Causa há muito tempo, a partir do Lacan, que pegou esse conceito, não sei os outros teóricos, mas Lacan pega esse conceito e eu achei assim genial da forma como ele aborda aqui esse conceito de Da Jing, né? Nós vamos começar a falar hoje, daí terminamos na próxima, no nosso próximo encontro, né? Então, ele começa o texto dizendo assim, ó, que existem certas ambiguidades em Freud, isso não é nem Lacan que coloca, o próprio Freud, como a Tati falou aí, o próprio Freud diz, estou dizendo isso, mas isso não combina com aquela outra coisa que eu disse, e agora não sei, né, por que caminho eu vou. Mas Lacan diz assim, que existe uma ambiguidade em Freud entre o princípio de realidade e o princípio do prazer. Está no comecinho do texto aí, na página 58. Ou seja, daquilo na pista de que tento levá-los este ano para fazer com que vocês compreendam sua importância para a nossa prática enquanto ética. E que essas ambiguidades resultam de algo que é da ordem do significante e até mesmo da ordem linguística. E aí, o Lacan ele vai propor a diferença entre Das Jing e de Sachi. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas são duas palavras alemãs que significam coisa, né? Elas têm a ideia, a tradução é coisa, mas cada uma delas com um conceito diferente, né? E, gente, de novo aqui no seminário 7, como ele estava fazendo no 6, como ele faz no 1, como ele faz no 8, que eu acabei de falar sobre o 8 também. Lacan dizendo, gente, na psicanálise se trata de significante, não é de outra coisa, é de significante. Eu penso como ele é insistente nisso. E por que que ele é insistente nisso? Porque eu acho que o recalque, eu estava conversando no nosso cartel, né, esses dias atrás, que é aquilo também que eu falei no espaço escola desse ano. O recalque é muito forte. A gente tem tá o tempo todo tentando recalcar psicanálise, psicanalistas e não psicanalistas, né? Tanto que o Lacan fala lá, a religião vai triunfar. Então, Freud dizia não, a psicanálise que vai triunfar, porque as pessoas vão ficar cada vez mais sabidas, mais racionais, e a religião vai, né, vai fracassar, ao menos em certo momento, Freud diz isso. Depois me parece que ele até repensa. Lá em Análise Terminável, eu acho que ele repensa isso, mas então, o recalque é muito forte, né? E a gente está sempre nesse movimento de recalcar. Então, Lacan está sempre insistindo nisso. É pelo significante que a gente trabalha na clínica. É tomando o significante, é apontando aquele significante do sujeito que se repete. É isso que é a interpretação. Já estou pensando lá no seminário 8 que eu falei agora, que vocês viram que, ai, que veio uma coisa interna do analista, que o analista que tem uma emoção do analista, não sei o quê. Nada disso, é pelo significante do paciente, né? O que ele traz aí no seu discurso. Então, Lacan, ele vai fazer essa diferenciação entre da Jing e de Sachi aqui, que são esses dois termos. Eu fiz uma pesquisa aqui, deixa eu achar aqui, de como tá diferente, como é a tradução, deixa eu ver aqui, ó, isso, dessas duas palavras, né? Então, Sachi, né, vou pronunciar desse modo, que é uma coisa, mas é uma coisa em que sentido, ó? Lembrando que Freud usa esses dois termos, tá?
Freud usa esses dois termos. Então, o que Lacan está dizendo é: o Das Ding é diferente do Sachi, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas então, o que que é o Sachi? É isso. É um objeto, algo que você pode tocar. Especialmente familiar para roupas ou outros pertences. Então, é uma tradução. São as coisas, por exemplo, sei lá, as suas coisas, né? Seria stuff. Em inglês, stuff, que eu pensei assim, as coisas, né? As coisas que você pode tocar. Ou também pode ser uma questão, que aí Lacan até fala aqui no texto, uma coisa jurídica, né? Pode ser traduzido por uma questão. É uma coisa, uma questão, né? Também descreve um assunto de interesse. Você pode dizer que e essa coisa me interessa muito. Então, seria de Sachi me interessa muito, né? Essa coisa me interessa, esse assunto me interessa, essa questão me interessa. O da Jing, o Jing, não. Ó, ele é um objeto também, mas que é menos descritível. Veja, isso em qualquer coisa que você coloca lá no Google. Isso aqui nem é uma definição, é uma definição normal lá do Google. Ó. É um objeto menos descritível, ou que não se quer, ou que não se consegue nomear. Olha lá. Isso aqui não é uma descrição psicanalítica, é da palavra mesmo, uma coisa que não se consegue nomear. É, é, é como se a gente dissesse, nossa, como ele faz coisas engraçadas. Aí você usaria o Jing. O que que é essas coisas engraçadas? A gente não sabe exatamente dizer o que que é, né? Ou joga essas coisas fora, joga tudo isso aí fora. Que são, ou você não quer nomear, ou você não pode nomear, não consegue nomear, né? Poderia ser traduzido como a coisa em si. É, E também, olha que interessante, é uma expressão que pode ser usado para uma menina, tipo, que coisinha mais doce. Você vai falar para uma menina, ah, mas que coisinha mais doce, que coisinha delicada, que também a gente pode usar o da Jing. Mas para o que nos interessa aqui, então, o sache é uma coisa nomeável que está no simbólico, e o Jing, o das Jing, é uma coisa que não é possível de ser nomeada, que estaria na ordem do que Lacan chama de real. Freud não usa isso ainda, mas a gente vai ver como dá para entender, dá para inferir da leitura do Freud aquilo que Lacan coloca. Então, Lacan busca isso no Freud. Lembrando que o Freud, ele, por exemplo, não fala de significante, evidentemente, porque isso não era um conceito ainda da linguística da época, né? Lacan se apropria de um conceito que ele já tinha da linguística para falar, mas daquilo que Freud fala no representação palavra mais a representação coisa, a gente pode pensar que é o significante, porque é exatamente a mesma descrição, né? Então, isso é importante também. Mas aí, então, aqui na página 59 o Lacan vai dizer, lá no terceiro parágrafo, a SASH é a coisa colocada na questão jurídica, ou no nosso vocabulário, a passagem à ordem simbólica de um conflito entre homens, né? Para dizer que o SASH está no simbólico. Isso, ponto aí, né? E aí, aqui para baixo, ele vai dizer da representação palavra e da representação coisa, né? Que a representação coisa do Freud está aqui como Sache-Vorstellung, e a representação palavra, o Vorstellung, representação palavra e representação coisa. Então, veja, que essa representação coisa aqui é simbólico para Freud, essa que é a tese do Lacan. Isso aqui não é o da Jung. A representação coisa já é o simbólico. É isso que o Lacan está querendo dizer aqui, quando ele retoma esse termo, né? Na página 60, no segundo parágrafo, ele vai dizer aqui, então, retomando o texto O Recalque do Freud, que é um texto excelente, que fazia o maior tempão que eu não lia também.
Eu estou muito querendo ler um monte de texto agora do Freud, a partir do Seminário 8 e desse aqui. Estou muito querendo retomar um monte de texto de Freud que faz muito tempo que eu não lia, e o recalque foi maravilhoso nesse ponto. Então, é um texto metapsicológico de Freud. Eu não sei se vocês sabem, mas Freud tinha um projeto com esses textos metapsicológicos e ele rasgou uns quantos. Então, ele faz menção em um monte de texto. Ele fala: ah, isso aqui eu vou falar mais no meu texto sobre a consciência, que Freud rasgou. Ah, esse aqui eu vou falar mais no meu texto sobre a histeria, que nós não temos, que Freud rasgou. Nós temos alguns textos metapsicológicos, de uma quantidade muito maior de textos. Tem na faixa de uns 8 textos que nós não temos, que Freud escreveu e depois ele jogou fora, né? Talvez para reescrever depois, enfim, mas a gente não tem acesso. Então, aqui na página 60, no segundo parágrafo, ele vai dizer assim, ó, falando desse texto que é sobre o recalque. Tudo o que precede parece-me poder caminhar apenas num único sentido, ou seja, que tudo aquilo sobre o qual o recalque opera são significantes. É em torno de uma relação do sujeito ao significante que a posição fundamental do recalque se organiza. É apenas a partir disso que Freud ressalta que é possível falar, no sentido analítico do termo, no sentido rigoroso e, diríamos, operacional, de inconsciente e de consciente. Ele se dá conta de que a posição particular do esquizofrênico coloca-nos de uma maneira mais aguda do que em qualquer outra forma neurótica na presença do problema da representação. Aí isso aqui já está no texto que ele também diz aqui que é para a gente ler, que é o texto O Inconsciente, que também é um texto metapsicológico que vem em seguida do texto do recalque, né? Mas o que que ele vai dizer aqui então? O que que Freud fala lá, né? Freud fala aqui, deixa eu pegar aqui, só para colocar duas coisinhas. Freud vai falar aqui, no texto do inconsciente, lá na parte 7, porque o texto do inconsciente é um texto longo, ele é dividido em vários capítulos, né? No 7, no item 7, ele vai trazer aquele caso que vocês já devem ter ouvido, mesmo quem não leu esse texto ainda, que é um caso do Taussky, que é um psicanalista que atendia muitos psicóticos, ele tinha uma experiência com a psicose, e aí ele traz aquele caso da moça que diz assim, vou pegar aqui: meus olhos não estão direitos, estão torcidos, né? Essa era a queixa hipocondríaca dessa esquizofrênica, que ela falava: olha, você pode olhar, meus olhos estão torcidos, eles não estão direitos, eles estão torcidos. E aí ela vai fazer a associação dela lá, e aí ela diz assim, que ela foi enganada pelo namorado, que é um hipócrita e um simulador. A palavra simulador e mesmo hipócrita, ela é escrita no alemão como torcedor de olhos. É a expressão alemão para hipocrisia e para simulação nesse sentido. Então, o namorado dela era um torcedor de olhos, era um simulador, um hipócrita. Então, ela chega com os olhos virados. Então, Freud vai falar: olha como tem uma relação diferente com a palavra. Freud falando isso, não é nem Lacan. Ele vai dizer: olha como eles lidam de uma forma diferente com a representação, como as coisas estão mais no concreto para eles. Porque para você achar, então, sei lá, vamos dizer que o neurótico chega lá com um sintoma. Não é facinho assim de jeito nenhum de você achar quais são, vamos dizer assim, qual é a cadeia significante que chega no sintoma, vamos dizer assim. A gente precisa de anos de análise, muita análise, para entendendo, porque tudo está recalcado. Na psicose tem essa coisa clara e ela já chega dizendo: meu olho está tudo torcido, e é a sensação dela, porque o meu namorado é essa pessoa, fez isso comigo e ele é um simulador, um torcedor de olhos. Então, essa coisa do concreto que o Freud está trazendo aqui para falar do inconsciente. Veja, o texto é um texto metapsicológico sobre o inconsciente. E aí, nesse texto, então, e no anterior, que é sobre o recalque, é que ele vai dizer: o que se recalca não são os afetos. Na verdade,
e ele retoma isso muitas vezes depois também, o recalque histérico é o recalque, vamos dizer, entre aspas, mais bem sucedido. Porque há um recalque que, que não é que recalca a angústia, mas que a angústia fica muito bem amarrada, que daí tem a bela indiferença histérica, que tantos autores falam depois, né? Agora, na neurose obsessiva, a angústia é muito mais forte e visível desde o princípio, é o que Freud vai falar. Porque o que se recalca são os significantes. Freud diz, são as representações. É o representante da pulsão. As representações, aí ele fala representação palavra, representação coisa, não sei o quê. São esses termos que o Freud usa, mas que Lacan usa o termo significante. Então, o que se recalca é o significante. É isso que está lá no inconsciente como recalcado. Então, lá atrás, Freud tinha a ideia de que tem uma carta para o Fliss, que é a carta 52, que ela é muito lida também para quem estuda isso do recalque. Eu me lembro que eu tinha lido ela lá quando eu fui fazer o mestrado e agora li de novo. Que é uma carta para Fliss que Freud fala, carta 52, que Lacan cita aqui também, de transcrição, de tradução, de reescrita. Olha que termos interessantes. Gente, essa carta é de 1894, seja, antes do Freud publicar praticamente tudo, né? Pensando que a inauguração oficial da psicanálise é com a interpretação dos sonhos, que é 1900, isso aí é 6 anos antes, vamos dizer assim, né? Então, Freud está lá, Freud achava que se tratava de uma tradução. Então, o material que estava no inconsciente seria traduzido, transcrito, reescrito para o pré-consciente como palavra. Depois ele vai entender que não, que no inconsciente já estão as palavras, e é isso que o Lacan está dizendo aqui. Essa representação coisa que o Freud fala já tem a ver com o simbólico. Não é o da Jung, é o Sache isso aqui. Tanto que o termo é esse que eu disse para vocês. Sache não sei o que lá, que é a representação coisa e a representação palavra, tá? Então, o que está no inconsciente já é o simbólico, nesse inconsciente reprimido, né? Que a noção de inconsciente também é uma noção muito ampla, né? Porque se a gente for pensar que a pulsão também é inconsciente, que a gente não tem nem notícia da pulsão, a gente só tem notícia da pulsão porque ela está enlaçada com a palavra. Senão a gente não teria notícia, mas que também é inconsciente. Então, quando a gente fala de inconsciente reprimido, é completamente simbólico, é completamente relacionado com o significante, né? E aqui no texto sobre o recalque, eu até estava lendo e escrevi no meu Insta, porque eu achei muito bonito quando o Freud começa aqui. Eu vou achar para vocês, espera aí. É uma coisa linda, linda. Eu falei, olha que claro que ele está sendo aqui. Está na primeira página do texto. Ele diz assim, ó, é, no caso da pulsão, de nada vale a fuga, pois a gente não pode escapar de si mesmo. O eu não pode escapar de si mesmo, né? Eu achei isso aqui belíssimo, o que ele fala aqui. Mas então, aí aqui, em 2 páginas depois, ele vai dizer assim, ó, o representante da pulsão. A repressão não impede a agência representante da pulsão, e isso é traduzido em termos lacanianos por significante, tá? Então, a repressão não impede que a agência representante da pulsão siga existindo no inconsciente, continue organizando-se. Não impede que se forme retornos e que se faça conexões. Na realidade, a repressão só perturba o vínculo com um sistema psíquico, que é o sistema consciente. Então, a repressão, o significante que fica reprimido é um significante vivo, vamos dizer assim, que ele fica fazendo conexões, retornando, só não com o consciente, né? Só não com o acesso à consciência.
né? Então, é isso que ele retoma um pouco no texto sobre o recalque, né? É, ok, eu vou voltar aqui para o nosso texto, senão a gente não termina. Se eu ficar indo muito para os outros textos, a gente não termina, né? Mas tá, então ele vai dizer, é isso, então, que o recalque é sobre um significante. E aí, aqui nessa página 60 ainda, ele diz assim, ó, que Freud, ele se enganou com algumas coisas, porque ele não tinha essa teoria do significante ainda, mas que, no entanto, ele compreendeu admiravelmente e formulou a distinção a ser feita entre a operação da linguagem como função. A linguagem, então, como função. Esse mérito é do Freud, né? E depois esse termo que o Lacan gosta muito, que eu também não sei reproduzir, mas vou dizer aqui para vocês, Barnungen, que é o trilhamento. Freud usa esse termo lá no projeto de uma psicologia, né? Trilhamento. Trilhamento, Lacan entende como então a cadeia significante. Eu vou tentar falar um pouquinho do projeto para vocês, aí o que a Tati tiver falado, ela já vai me falando, tá, Tati? Você me ajuda aí. Aí ele diz: fiz aí um rodeio longo demais, pois quero hoje limitar-me a esta observação de que, em todo caso, Freud fala de representação coisa e não de representação, ó, de Sache representação e não de Ding representação. Por quê? Ele está dizendo, quando você fala de Sache, você está falando do simbólico. Tá? Não é igualmente em vão que representação coisa, o Sache, estejam ligadas às representações palavras, mostrando-nos assim que há uma relação entre coisa e palavra. E aí ele cita aqui uma expressão francesa. Ele diz assim: a palha das palavras só nos aparece como palha na medida em que delas separamos o grão das coisas. E é inicialmente essa palha que carregou esse grão. Né? E eu acho aqui interessante porque quando que a gente se surpreende com uma criancinha que está começando a falar, não é quando ela olha para isso aqui e fala caneta ou do jeitinho dela, não é quando ela olha para isso aqui e fala celular, é quando ela usa as palavras que não querem, as palavras abstratas, que não representam coisas, né? Por exemplo, quando ela diz, mas eu não quero. Então, quando ela entendeu essas palavras que não representam diretamente coisas, é que ela está totalmente inserida na linguagem. Ela fala o mas, o então, essas palavras que a gente. O que que é então? Como é que você explica o então? Você precisa de um monte de significante para explicar o então. Você precisa de um monte de significante para explicar o mas, o porquê. Então, isso é muito interessante também, né? Porque a linguagem começa com as palavras que representam coisas, né? O uau, o não sei o quê, a mamãe, não sei o quê. Depois é que ela vai ficando mais complexa com esses outros. Com essas outras coisas da linguagem aí. Priscila, Não quero aqui. Priscila, só um Oi, pouquinho. oi. Você está lendo no seu livro, acho que ele é diferente do nosso, né? Mas está na página Ah, é? 59, onde você está também. 60. É? Ó, o meu começa assim, ó. Então eu tô aqui, ó. Ah, Tô tá. aqui embaixo. É porque o meu está na 59. Termina em grão. Ah, É, na o meu é uma edição edição nova bem é antiga. 59. Na Tá, nova é 59, na antiga é mais para frente. Isso, então, para tá. É quem está 60, então. acompanhando, é uma outra. Tá bom. Não quero aqui pôr-me a elaborar uma teoria do conhecimento, mas é bem evidente que as coisas do mundo humano são coisas de um universo estruturado em palavras, que a linguagem, que os processos simbólicos dominam, governam tudo. Quando nos esforçamos em sondar no limite entre o mundo animal e o mundo humano, aparece, e esse fenômeno não pode deixar de ser para nós um motivo de espanto, o quanto o processo simbólico como tal é inoperante no mundo animal, né? Então, a Sache, no parágrafo de baixo, é justamente a coisa, produto da indústria ou da ação humana enquanto governada pela linguagem.
Parágrafo seguinte. Sashi e Wort estão, portanto, estreitamente ligados. Formam um par. Dajing situa-se em outro lugar. Esse Dajing gostaria hoje de mostrá-lo a vocês na vida e nesse princípio de realidade que Freud faz entrar em jogo no início de seu pensamento até o seu termo. É verdade. A coisa do princípio da realidade, do princípio do prazer, está do começo ao fim da obra do Freud. Vou marcar para vocês sua indicação em tal trecho do projeto sobre o princípio de realidade e no artigo A Denegação, onde se trata de um ponto essencial. Esse da Jing não está na relação que faz o homem colocar em questão suas palavras como referindo-se às coisas que, no entanto, elas criaram. Há outra coisa em Da Jing. O que há em Da Jing é o verdadeiro segredo. Pois há um segredo desse princípio de realidade, que aí ele vai falar lá dos seus anteriores, né? Se Freud fala de princípio de realidade, é para nos mostrá-lo, por um certo lado, sempre em fracasso, e não chegando a valorizar-se, senão de forma marginal. E por uma espécie de pressão da qual poder-se-ia dizer, se as coisas não fossem infinitamente mais longe, que é o que Freud chama não de necessidades vitais. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho que eu preciso liberar uma coisa aqui. Só um minuto. Tá. Um minutinho mesmo, só. Então, que o princípio da realidade é essa coisa marginal, e por uma espécie de pressão, da qual poder-se-ia dizer, se as coisas não fossem infinitamente mais longe, que é o que Freud chama não de necessidades vitais, como se diz frequentemente para ressaltar o papel do processo secundário, mas no texto alemão seria o die Not des Lebens, des Lebens, que seria a miséria da vida, os nãos da vida, a dificuldade da vida, a necessidade, a urgência da vida. Mas esse de dia, se você colocar lá no tradutor, começa assim: de dia, ele fala a miséria. Aí depois você coloca o resto, fica as dificuldades da vida. Mas é para dizer para vocês, então, que o Lacan está dizendo que o princípio da realidade, ele fracassa. E ele fracassa em quê? Já vou trazer aqui, que depois a gente fala mais. Ele fracassa porque ele não reencontra o da Jing. O da Jing que tem a ver com essa experiência original e que a realidade tenta fazer corresponder o que a gente encontra na vida com o da Jing. Não existe esse reencontro, né? Lá na frente, como eu disse no videozinho, a gente só há o reencontro com o da Jing como saudade, nunca como presença novamente, né? E aqui vocês sabem que Lacan já está falando, como ele já começou lá no seminário 6, agora no seminário 7, sobre o objeto A depois, né? Que é essa coisa que organiza o sujeito, que tem a ver que uma face tem a ver com o desejo, a outra face tem a ver com a angústia, mas que é da ordem do real, que é da ordem daquilo que não é nomeável, que a gente não consegue colocar em palavras, né? Tá, mas antes de continuar, eu vou só fazer um bem bolado aqui da minha leitura do projeto, tá? Então, qual que o projeto é a primeira teoria psíquica de um aparelho psíquico que Freud elabora. É a primeira, né? E ele diz o quê lá? Que o organismo humano, ele tolera muito pouco atenção, que lá ele chama de que, tá? Que mesmo, que de que, né? Que é de quantidade. Então, o organismo humano, ele tolera muito pouco a quantidade. A tendência original do organismo é descarregar toda que é o que ele chama de princípio da inércia. Só que essa tendência original, ela é mítica, porque descarregar toda que significa morrer. Um organismo sem tensão é um organismo morto, né? Então, isso é um momento mítico aí, que não existe. Desde o princípio,
O organismo precisa se adaptar, e aí vem o princípio do prazer, que é o quê? Tolerar a menor quantidade de que possível. Então, Freud pressupõe lá no projeto que os neurônios, porque ele fala em termos de neurônios, ele está falando, né? Ele era um neurologista, ele está usando o que ele tem ali na época dessa ciência. Ele concebe os neurônios como podendo estar cheios de tensão, de que, ou com, ou sem que, ou com pouca que. A questão é que essa quantidade, essa tensão, o organismo precisa aprender a suportar. Mas então, o princípio do prazer nesse ponto é uma derivação do princípio da inércia, porque é então suportar a menor que é possível. A menor que é possível. Esse é o princípio do prazer. Cada vez que a tensão aumenta, que essa quantidade aumenta dentro dos neurônios, a gente sente desprazer. Quando a Q diminui, a gente sente prazer. É esse que é o princípio do prazer. Então, o organismo, tudo aquilo que ele existe para que essa quantidade de tensão seja controlada e permaneça baixa, né? Então, para isso, a gente precisa de três sistemas, né, que Freud fala lá. Quais são os três sistemas de Freud? Depois, ele vai falar de consciente, pré-consciente e inconsciente, no capítulo 7, que é a primeira tópica, no capítulo 7 da interpretação dos sonhos. E lá no eu e no isso, ele vai falar de eu, isso e supereu. Mas aqui nesse momento, são três sistemas, que são o sistema Phi, o sistema Psi e o sistema Ômega. O sistema Phi é o sistema da percepção, é o sistema que recebe energia, vamos pegar aí quantidade, vamos falar sempre de quantidade, que é o que Freud fala, que recebe quantidade de fora, né? Então é o estímulo que vem de fora. Vamos pensar no estímulo qualquer, alguém cutuca você, isso é um estímulo que vem de fora. É a percepção que recebe esse estímulo e passa uma pequeníssima. Então, o sistema Phi, ele é um escudo, porque as quantidades são enormes no mundo. O organismo não dá conta de grandes quantidades. Então, o sistema Phi já é um escudo. Ele já faz uma triagem, que é aquele trecho que eu li para vocês no vídeo que eu vou ler de novo. Ele já faz uma triagem, uma peneira. Peneira é eu que estou usando agora do que vai chegar no sistema Psi, que é o sistema da memória. O sistema da memória, que é o sistema Psi, é o sistema que nele estão as quantidades. Tem os neurônios do sistema Psi, eles não estão esvaziados de quantidade. É no sistema Psi, então, que tem esse reservatório de quantidade. Lembrem-se sempre, mínima possível, porque a tendência original é se livrar de quê? Mas é no sistema Psi, então, que tem esse reservatório. E então, o que que é a memória para Freud, né? Trocando em miúdos, se a gente pudesse, mas é que não dá tempo de ver todos os textos de Freud e seguir. Mas se a gente tivesse tempo de pegar lá no texto do Freud, ele fala de forma linda lá. Mas a memória, então, tem a ver com a retenção, com alguma coisa que, então, que vem, percepção, vem do sistema Phi, chega ao sistema Psi e fica retido, né? É um traço de memória, é isso, é alguma coisa que fica retido, né? E o outro sistema, depois eu vou falar um pouco mais disso, o outro sistema, que é o sistema ômega, ômega porque a Freud usa aquela letrinha, né? Então é o sistema ômega, é o sistema da consciência. O sistema da consciência, ele recebe, é, é, ele se comunica tanto com o sistema Phi, mas aí é por uma coisa que o Freud chama de período, que é um conceito super abstrato que ele pega da física, que a gente não consegue bem entender o que é, mas então é o que ele chama de período, ele recebe notícias. Então veja só, a consciência recebe notícias do que vem de fora. E ele recebe uma quantidade mínima, 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 mínima do sistema psi, que é o que vem de dentro.
O sistema psi, que é o sistema de memória, ele precisa lidar, então, com duas coisas. Ele precisa lidar com aquilo que vem de fora e com a pulsão, né, que é o que vem de dentro. Aquilo que vem de fora, eu às vezes posso fugir. Vamos dar um exemplo simples. Se alguém me cutucar, eu posso fazer assim, né? Se alguém vier com um espinho para mim, eu posso fazer assim. Eu posso fugir do estímulo externo. Se tiver um barulho muito alto, eu posso fugir do barulho. Aquilo que vem de dentro, que é a pulsão, para isso não tem fuga, não dá para fugir. E aí, o que vem da pulsão, Freud vai chamar de somação, vai enchendo, né? Vai enchendo. Vamos pensar na fome, que é um exemplo que ele dá. Você está com um pouquinho de fome, daqui a pouco você está com muita. E aquilo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E isso está no sistema psi, é o sistema psi que lida com isso. Isso é o núcleo do sistema psi. É o que representa a pulsão. O sistema psi, que é esse sistema de memória, ele está dividido em dois. Ele está dividido, ele tem duas partes: o manto, que é a conexão com o que vem de fora, e o núcleo, que é a conexão com o que vem de dentro. O núcleo do sistema psi, então, é a pulsão. E o manto é aquilo que vem de fora, né? Então, veja, o sistema psíquico original lá para Freud precisa lidar com as excitações, precisa lidar com as quantidades, precisa lidar com essa energia. E a energia vem de dentro, porque a pulsão não para. Pulsão é um negócio que está sempre ali, está sempre na somação, está sempre aumentando a tensão. Você come agora, daqui a pouco você quer comer de novo, e daqui a pouco de novo, e assim é com tudo. Você respira, você está toda hora, não é uma coisa fiz e acabou. Não existe isso. Então, por isso, veja, por essa exigência da vida, não é possível liberar toda a quê? Não é possível liberar toda a quantidade, tem que tolerar um pouco dessa quantidade, e é esse sistema que tolera isso. Então, isso está lá no projeto. Aí, o que acontece? Tem duas experiências lá que Freud traz, que é a experiência de satisfação e a experiência de dor, que são experiências fundamentais, e que tem a ver com esse da Gic, né? A experiência de satisfação é o que, então? Um bebezinho nasce, pura tensão, ele nasce e a primeira coisa que ele faz com a tensão é o quê? Porque Freud diz que isso é uma coisa que a gente nasce com isso, a nossa genética aponta para isso, vamos dizer assim. A primeira via que a gente faz para descarregar a tensão é a via motora, então a gente chora e se mexe. Podem ver como um bebezinho faz isso. Ele está o tempo inteiro mexendo os bracinhos, porque é a primeira forma de descarregar a tensão. Não é atenção numa palavra só. A tensão, a quantidade, tá? A primeira forma de descarregar essa quantidade é essa via motora. Então, um bebezinho chora. O choro, nesse ponto, não serve para nada. Não, não é que não serve para nada, mas em primeiro momento não descarrega a quantidade, não descarrega a atenção. O choro, ele serve de comunicação, porque um bebê chora, mas o bebê não sabe que o choro serve de comunicação, ele chora para tentar descarregar aquela quantidade. Ele está com fome, ou ele está com sede, ou ele está com frio, ele está com qualquer coisa, ele chora para tentar descarregar essa quantidade. Aí, só que o choro serve de comunicação. O adulto, então, percebe. E o que Freud fala da experiência de satisfação, ele cita o exemplo da fome. Aí o bebê, o adulto chega com o peito, ou com mamá, mas Freud fala do peito. Chega com o peito e oferece para a criança, para o bebezinho mama, e imediatamente a tensão rebaixa. Então, uma coisa que estava no desprazer, que é a tensão alta, vai para o prazer, a tensão abaixa, né? E aí, o que acontece no psiquismo? Acontece um trilhamento. É isso que Freud fala de trilhamento, que é o quê? A imagem do seio fica conectada, vamos supor assim, tem vários neurôniozinhos. Um neurônio com a imagem do seio. O outro neurônio com a imagem da satisfação, que depois eu senti, vamos dizer assim. E um outro neurônio com a imagem da tensão. Então, gente, eu estou só para ficar claro. Então, são os três neurônios aí, vamos pôr. Acontece o quê? Uma ligação entre esses três, um trilhamento entre esses três. Cada
Toda vez que você sentir a tensão, imediatamente vai se encher de quantidade o peito, a imagem do peito, e imediatamente vai se encher de quantidade a imagem do alívio. Imediatamente. Porque é isso que é um trilhamento, que Lacan depois vai falar dos significantes. São vários significantes que são colocados ao mesmo tempo. O que que acontece com essa experiência de satisfação? Essa experiência de satisfação, apesar do nome, ela levaria o sujeito à morte. Por quê? Porque a gente alucina. Ela é alucinatória. Veja só, então teve a primeira experiência lá. Na segunda vez, com ou sem peito, eu alucino o peito. E eu inicio o processo de descarga. E se eu ficar fazendo isso seguidamente, se eu ficar nessa tensão seguida e aí fica super tenso, alucina, não acontece a descarga, super tenso, alucina de novo, não acontece a descarga. Então, esse bebezinho, vamos dizer assim, muito sem ninguém para satisfazer a necessidade dele, ele não consegue mais ter consciência. Ele não consegue mais ter a percepção do seio quando o seio chegar. Porque Freud vai dizer que a gente só consegue ter consciência das coisas numa situação de tensão controlada. A supertensão impede que eu perceba as coisas. Olha só, impede que eu tenha consciência das coisas. Só por aí, gente, já dá para ver como que a consciência ela é muitíssimo limitada. Como a gente faz um recorte, a gente vê pouquíssima coisa. Então, Freud, isso que Lacan está ressaltando aqui, pouquíssimo do que é o mundo a gente percebe. Pouquíssimo. É um fiapo de mundo que a gente percebe. E conforme estiver o nosso sistema psíquico, a gente não percebe nada. É isso que o Freud está dizendo aqui. Se tiver muito cheio de tensão, a gente não percebe nada, né? Aí, o que que acontece? Essa experiência de satisfação, eu nem vou falar da experiência de dor, vou falar só da satisfação, senão também. Mas essa experiência, o que que o organismo precisa fazer? E aí é que entra o eu. O eu, para Freud, nesse primeiro momento, é isso. O eu precisa entrar, ele precisa existir e ele precisa. Em cima. É aqui, será? Como que ele faz isso? Ele faz isso com um processo de pensar para Freud. O processo de pensar para Freud é você pegar o complexo perceptivo, esse é o termo que o Freud usa, complexo